Saber poder discernir que informação é relevante, é importante. Outra coisa que acho que fala muito com o nosso tempo, saber que informação é legitimamente real, né? Daí onde se tem as chamadas fake news. Fake news, a gente né? entrar exatamente Já nisso aí. começando como é que isso afeta as nossas vidas, né? Assim, poxa, as redes sociais deu visibilidade a todos e voz. Isso é muito bom, isso é ótimo, isso é bacana demais, gente. Só que, por outro lado, trouxe para todos nós também um nível de superficialidade muito grande. Na torre de marfim da nossa preguiça, né, existencial, você não consegue checar se uma informação que chegou para você é verdadeira, se ela é minimamente verdadeira. Você não precisa nem escrever uma tese sobre aquilo, mas no mínimo procurar ali numa outra fonte. A gente já sai repostando, a gente já sai distribuindo para todos os grupos, para tudo e todos. E aí, onde é que está a sua capacidade, né, o seu senso crítico de analisar, de análise de discernimento e ponderação, se aquilo é verdade, se aquilo não é verdade. E de repente, quando você descobre que aquilo não é verdade mais, em alguma situação, pode ter já capilarizado e causado um grande estrago. Então, seu pensamento crítico é importantíssimo. E muitas vezes o que acontece é que a gente começa a criar rótulos para as pessoas a partir de informações que a gente nem verifica se são verdadeiras ou não. Exato. Nós somos mestres nessa arte, né? É o que eu falei, ora pelo que a gente chama de viés de confirmação, que existe também, do ponto de vista psicológico, né? Nós às vezes buscamos também fatos só para validar uma tese nossa. O que a gente acredita. Então, assim, precisamos construir isso. Qualquer fato vira um dado para você. Inclusive, olha só. Validar isso, Olha só, quando você escuta um ponto de vista que valida o seu cérebro produz mais dopamina. Você fica alegre e feliz, te dá uma sensação de alegria violenta e contentamento. Olha que coisa doida, né? Quando a gente escuta um ponto de vista, mesmo que pela rádio aqui, um ponto de vista, a gente tá falando alguma coisa, isso concorda muito com o que você pensa, cara, você se sente feliz com isso. Mas e o contrário também é verdade, às vezes. E quando são contrariadas também. E é isso que eu ia dizer, o caso contrário é verdade também. Então, às vezes, quando você é confrontado do ponto de vista de alguma ideia que você não acredita, você se sente completamente desconfortável. E é natural o desconforto. A questão é, precisamos cultivar, que essa é uma habilidade do pensamento crítico, a mente aberta. O que é mente aberta? Olha, estar aberto, ter uma flexibilidade mínima para saber, olha, gente, peraí, só sei que nada sei. Se a gente tem essa ação, ela é uma ação bastante interessante. Para quê? Para a gente poder aprender, para ir para o próximo nível. Então, o pensamento crítico é ter essa pressuposição, essa premissa. Olha, eu só sei que nada sei. E não é ser mole, né, meu amor? Exatamente. Não é você mudar de opinião o tempo todo, mas é você estar aberto a, pelo menos, tentar entender o ponto de vista da outra pessoa. O William Ury, ele vai falar que nós somos como peixes que não conseguem ver a água onde a gente está imerso. E é verdade. Eu tenho as minhas opiniões a partir da minha vivência, a partir da classe social que eu estou, a partir dos lugares que eu frequento e das pessoas que eu tenho contato. A partir do momento que eu começo a ter contato com outras pessoas, outras referências, outras experiências, meu ponto de vista, ele começa a ficar muito mais flexível. Exatamente. No sentido de que, poxa, o que eu acredito pode ser refutado por causa de outras experiências, de outras realidades. É isso mesmo. E quando você vai ali vivenciar, você realmente vê como a gente tem as nossas concepções, as nossas razões, só pensando do nosso ponto de vista. E o quanto experienciar vivências diferentes do nosso cotidiano nos possibilita ter um pensamento crítico mais flexível, porque esse pensamento crítico não é para ser um pensamento crítico fechado, enrijecido. Eu penso assim e é só assim. Pelo contrário, é justamente o pensamento crítico que faz você, te dar flexibilidade. Por quê? Você vai sair da premissa, olha, cara, eu só sei que nada sei. Então, quer dizer, eu tenho uma mente aberta, eu tenho flexibilidade, que é uma outra habilidade, flexibilidade cognitiva. Né? A gente vai falar sobre isso. Que é estar disposto a aprender, estar disposto a crescer, estar disposto a subir mais um degrau nessa escada do conhecimento, que ele não é completo, ele não é pleno, não aqui, né? Não dá para ser pleno. Então, quer dizer, se eu considero isso, quer dizer, no mínimo, eu vou admitir que qualquer pessoa que eu encontro, ela pode saber alguma coisa diferente que eu, ou melhor do que eu em alguma coisa. E se eu tenho essa disposição mental, se eu tenho essa configuração mental, se eu tenho esse modelo de pensamento, isso já me ajuda muito. Isso é um diferencial competitivo absurdo, absoluto. Por quê? Eu paro de ser rígido. Aprenda a fazer perguntas. Saiba perguntar.
O Voltaire, um pensador antes do Einstein, falou assim, olha, você se valoriza um indivíduo não a partir das respostas que ele dá, mas a partir das perguntas que ele sabe fazer. Um primeiro passo para a gente desenvolver seria justamente esse que o William citou. Fazer perguntas. Isso que eu mais gosto. Ou seja, saber o que você realmente está procurando. Para você saber para onde suas perguntas vão. Porque não é só fazer pergunta por fazer pergunta. Exato. E a qualidade das perguntas também é importante, né? Como eu estava falando, o Einstein falou sobre isso, um pensador antes dele falou sobre isso, né? Falou, olha, você conhece um homem pelas perguntas que ele faz, não pelas respostas que ele dá. E se você hoje fosse fazer uma pergunta para você que te levasse, cuja resposta te levasse adiante, te fizesse desenvolver, crescer, te levasse num outro patamar, seja profissionalmente, seja pessoalmente, enfim, qual pergunta que você faria para você? Cara, isso te abre um monte de possibilidades, vai fazer você refletir, no mínimo vai fazer você passar os próximos minutos refletindo, isso é muito importante. Sim. O segundo é reúna suas informações. Você fez algumas perguntas e com certeza essas perguntas te geram informações. Você fez perguntas direcionadas, perguntas objetivas e relevantes para alguma coisa que você está querendo aprender ou que você está procurando. Agora reúna essas informações, né? Coloque todas elas, tente interconectar essas informações, lógico, utilizando lógica, utilizando, né, análise. Você não vai interconectar informações que não tem nada a ver, né? Gerando aquele Frankenstein que a gente estava falando anteriormente. Mas reúna essas informações e conecte aquilo que faz sentido, aquilo que tem lógica. Depois disso, você vai utilizar essas informações. Ou seja, você vai criticar, averiguar as informações dentro do seu contexto e depois analisar esse conjunto de informações que você tem. Claro. Você vai considerar as implicações deles. Claro, claro. E assim, não existe crítica construtiva, tá? Todo mundo que faz uma crítica construtiva ali, no fundo tem um desejozinho, né, meio que ácido ali de... Gente, crítica construtiva não existe, tá? Esquece disso, desiste desse negócio. Existe feedback, tá claro? Existe feedback, olha, porque quando você fala assim, eu vou fazer uma crítica construtiva, vixe, na outra pessoa já se levantou ali um mecanismo de defesa e ela não vai aceitar mesmo. Quando você falou crítica, não vai aceitar. Ninguém gosta de ser criticado. Ninguém gosta de ser criticado. A gente tem que falar para fazer um feedback. É isso, olha, eu vou te... Não só falar que vai fazer um feedback, mas aprender a dar um feedback. Mas a forma de você se colocar para dar o feedback, isso é muito importante. Você não pode se colocar no lugar de julgador no momento do feedback, entendeu? O feedback, ele perpassa pela lógica de você ter mais interações positivas do que negativas na hora do feedback, ou seja, de você elogiar algum comportamento da pessoa, de você reafirmar o quanto a pessoa é importante pra você, porque isso faz o quê? Isso abre o coração da pessoa pra poder aceitar o seu feedback. Na hora do feedback, uma das formas mais eficientes de você dar o feedback é você fazer perguntas sobre aquele comportamento dela, ou perguntas sobre aquele jeito dela. Por um lado, a crítica construtiva, a gente aprendeu a falar sobre isso, mas esqueçam disso, tá claro? Porque geralmente ela é carregada de julgamento. Agora, o que existe? Existe ponderação, existe um feedback adequado, né? Olha, eu vou dar uma devolutiva pro filho, pra esposa, a esposa pro marido, às vezes com o chefe, você precisa falar com o seu líder, né? Que às vezes uma coisa ou outra ali, poxa, você às vezes não tá concordando e tal, você precisa saber falar. E você vai chegar pro seu chefe batendo no peito, cara, não dá, você vai ser mandado embora. Cabeças vão rolar, amigo, não tem jeito. Tem gente que faz isso, então, né? Exato, e aí não sabe por que a vida dele não é boa. Porque a vida dele é ruim pra caramba. Ô, amigo, se você faz crítica construtiva o tempo todo, se você é o rei disso, claro que sua vida vai ser uma porcaria mesmo. Sua vida vai ser horrível, azeda, e você não vai conseguir dormir, ter um sono em paz. Acredite nisso. Agora, se você aprendeu a ponderar, é claro, aprendeu a falar, aprendeu a dizer, olha, amigo, amiga, seja quem quer que seja, olha, puxa, como a Tiara falou, a técnica é reconheça uma coisa positiva, legítima que existe, e aí sim, oferte esse feedback, olha. E depois complete o sanduíche. Acho que a gente já falou sobre feedback isso sanduíche, aqui. Exatamente. Depois complete com alguma outra característica que você vê na pessoa real que faz com que a pessoa supere Exatamente, que vai fazer ela superar aquele feedback desafio que você acabou de dar.
Isso mostra muito mais, isso estabelece pontos. Por quê? Você não tá querendo só ferrar o cara que tá ali no momento, ou o cara, ou a mulher, ou o homem, né? Assim, desculpa pela gíria, gente, mas é isso mesmo que a gente tem que falar. Às vezes as pessoas só querem ferrar os outros. Ah, eu vou dar uma crítica construtiva. Pô, você tá querendo ferrar o outro, seja honesto. Quando você faz isso, você gera afastamento. Agora, quando você dá um feedback de evolução, quem é que não precisa melhorar? Todo mundo, como pai, como professor, né? Como palestrante, como como líder, como esposa, como mãe, como amigo, como profissional, todo mundo tem que melhorar alguma coisa. Agora, claro, aí a outra coisa que ela falou é verdade também, as pessoas às vezes levam muito pro lado pessoal, é verdade. Às vezes você dá um feedback ali, a pessoa tá achando que é com ela, cara, não é contra um comportamento específico que a pessoa tá apresentando. Ou um contexto específico, ou uma ideia. Por exemplo, a pessoa dá uma ideia dentro de uma reunião de condomínio, por exemplo, e a pessoa dá uma ideia. E a outra pessoa rebate a ideia com outros argumentos, porque também tem plausibilidade. E a pessoa leva isso pro lado pessoal, né? É entender, é conseguir separar. Aí a gente volta pra onde, amor? Negociação. Separar o quê? Separe pessoas de problemas. O feedback, às vezes, que você tá dando é em relação a uma opinião que a pessoa deu. Ou um em relação. Mas ao comportamento é pessoal, verdadeiramente. Mas a opinião não é pessoal, entendeu? Quando alguém dá uma opinião, vamos fazer esse caderno assim. E você fala assim, olha, eu acredito que seria melhor a gente fazer esse caderno assim. Eu não tô falando contra a pessoa, eu tô falando contra a ideia objetiva dela. E por isso separe pessoas de problemas. Todos nós temos comportamentos que às vezes nos foge a essa percepção. A gente chama isso de ponto cego, que é a janela de Johari. Existe um eu cego. Todos nós temos esse eu cego. E como é que a gente supera isso? Olha, com alguém, pessoas que nos amam, que tá por perto, pessoas que convivem com a gente, que conhece, ofertando, olha, esse feedback, olha, Tarugão, puxa, cara, o que você acha sobre isso, aquilo, outro, essa situação, esse tipo de ação que você fez ali, ou esse tipo de opinião? Mais de um falando, mais de um. Poxa, peraí, pelo menos se der o trabalho, mantenha a mente aberta, né? E, cara, realmente, se isso tá recorrentemente acontecendo, vamos pensar sobre isso. Já que existe uma maneira mais adequada de fazer a mesma coisa, já que existe uma maneira mais elegante, mais favorável, que dê melhores resultados. Não que eu tenha razão, mas que eu tenha os melhores resultados. No final das contas, é isso que a gente deseja, é isso que a gente está buscando. Mudança, transformação e o próximo nível.